Olá, meus caros alunos, aqui é o professor Carlos Oliveira e a gente vai continuar aqui nosso módulo de vírus da disciplina de Microbiologia Geral, falando de replicação, sobretudo de replicação de vírus DNA. Bom, como a gente vai começar a falar dessa replicação, eu trouxe aqui uma pequena charge, o nosso personagem vírus aqui hoje da aula, e eu trouxe uma pequena frase para vocês pensarem, né? Uma pequena charge. O vírus falando assim: perdeu, Playboy, tô na área. Agora fica aí quietinha que eu vou usar sua parafernália para me replicar. Eu gostaria que vocês pausassem o vídeo e pensassem o seguinte: considerando essa pequena charge, quem seria o Playboy ou a Playboy, onde seria a área e o que seria a parafernália? Pausa um pouquinho e tenta responder essas perguntas. Bom, Playboy, tá falando perdeu o Playboy. Esse Playboy, ou essa Playboy, na verdade, é a célula. Porque a gente tem que lembrar que os vírus, eles precisam de infectar uma célula para conseguir se replicar. Então, perdeu o Playboy, quem perdeu aí foi a célula. E aí ele fala, estou na área. E aí a gente pode pensar em qual área da célula que o vírus vai se replicar. Vai depender do tipo de vírus. Pode ser no núcleo ou pode ser no citoplasma. Isso vai variar de vírus para vírus. Mas a área na célula onde os vírus replicam, ou é o citoplasma, ou o núcleo, ou às vezes nos dois locais. E o que seria a parafernália são as organelas da célula. O vírus vai precisar produzir proteína, e aí ele vai usar o ribossomo da célula, e assim por diante. Então, Playboy aí seria a célula, área pode ser núcleo, citoplasma ou os dois, e a parafernália são as organelas, algumas enzimas, enfim, o maquinário da célula para se replicar. E aí vocês devem estar pensando, assim como esse aluno, que bagaceira é essa de replicação? O que é isso? De onde saiu esse negócio de replicação? Então, se a gente fosse definir, replicação viral é um processo de multiplicação daquele vírus, no qual ele utiliza o maquinário da célula infectada. Então, uma célula vai ser infectada, o vírus vai utilizar o maquinário dessa célula. Quando eu falo maquinário, eu estou falando de enzimas, eu estou falando de ribossomos, organelas. Ele vai utilizar isso tudo que tem na célula para fazer cópias de si mesmo. E aí eu coloquei entre parênteses o termo virions. Vírus, a gente fala que é o vírus quando ele está infectando a célula. Aquela partícula que sai da célula é uma partícula, digamos assim, um tanto quanto inerte. E aí o nome que a gente dá para essa partícula que está no ambiente, esperando um ser vivo ou uma célula para infectar, nós chamamos de virions. Tá? Então essa seria a definição ideal aí de replicação viral. E aí pode vir outra pergunta na cabeça de vocês. O que o vírus precisa produzir para se replicar? O que ele precisa fazer para ter cópias de si próprio? Pelo menos essas duas coisas aí, ó. Material genético do vírus. O vírus sempre vai ter algum material genético, seja DNA ou RNA, e proteínas estruturais. Nós vimos nas aulas anteriores que o vírus tem pelo menos um capsídeo ali que envolve seu material genético. Então, ele vai ter que se replicar, ele vai ter que produzir esse capsídeo. Então, o mínimo que o vírus precisa é o seu material genético e as proteínas estruturais para montar um novo vírion. Obviamente que se for um vírus capsulado, ele vai precisar produzir as proteínas da cápsula e assim por diante. Mas isso aqui é o mínimo que um vírus precisa para se replicar. E aí uma última dúvida que pode surgir é a seguinte: como o vírus vai utilizar esse maquinário da célula para produzir novos vírions? Como que o vírus vai fazer isso? Via de regra, os vírus eles vão utilizar as vias metabólicas que já existem nas células infectadas. Então, a célula já tem um certo metabolismo, ela já tem uma programação. O vírus vai tentar se adequar a essa programação. Obviamente que algumas famílias de vírus eles vão fazer algo que a célula não faz, mas para isso eles vão produzir enzimas novas para fazer isso que a célula não faz. Mas, via de regra, os vírus não vão inventar demais, não. Eles vão utilizar o que essas células já têm, o que essas células já possuem. Uma pequena revisão aqui de biologia celular, vocês já viram essa disciplina ou parte dessa disciplina em outras disciplinas. Aqui seria uma célula,
eucariótica, uma célula animal. A gente tem um núcleo envolto por membrana, diversas organelas, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi, alguns vacúolos, ribossomos. Então, nós temos diversas organelas na célula animal, né? Uma célula bem complexa, a célula eucariótica. E essa célula, pensando que os nossos animais domésticos vão ser infectados, é uma célula desse tipo que vai ser infectada, que vai servir para o vírus fazer a replicação viral. E a gente tem um dogma, o que a gente chama de dogma da biologia celular, é que a célula ela tem o DNA como material genético, né? O DNA que normalmente é uma dupla fita ali formada por nucleotídeos. O DNA ele pode se replicar e ele deve se replicar quando a célula vai fazer meiose, na verdade mitose, né? Que é o processo de multiplicação mais comum. Então, quando a célula vai fazer mitose, o DNA tem que se replicar. Na meiose também, só que a meiose é um processo um pouco diferente. Então, o DNA se replica, mas o DNA, além de se replicar, ele contém a informação genética para a produção de proteínas. E aí nós temos dois processos muito importantes. O primeiro processo é a transcrição. O DNA vai ser lido por uma RNA polimerase e a gente vai ter a formação de um RNA mensageiro, que tem uma fita simples. Então, é uma fita simples de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro ele vai ser traduzido, um processo que se chama tradução, em uma proteína. E as proteínas são, por assim dizer, as unidades funcionais da célula. Uma célula, para funcionar perfeitamente, ela precisa de produzir proteínas, ela precisa de ter uma quantidade de proteínas sendo produzida. Então, isso é o que a gente chama de dogma central da biologia celular. A célula tem um DNA, esse DNA se replica, sobretudo quando essa célula vai multiplicar. Fora desse processo de multiplicação, nós temos a transcrição do DNA até um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro é utilizado para a produção de proteínas. Isso é essencial para uma célula. Uma célula precisa fazer isso para sobreviver e para fazer suas funções básicas. Aqui, novamente, a gente tem aquela célula, né, aquele corte de uma célula animal. E é para lembrar para vocês que o DNA da célula ele está aqui no núcleo. O núcleo nada mais é do que DNA, cromossomos, envoltos ali por uma membrana nuclear. Então, o DNA está no núcleo. Ele não sai do núcleo, não, só naquele momento de divisão, mas ele fica no núcleo. O RNA ele é produzido aqui no núcleo, o RNA da célula. Ele é produzido aqui no núcleo, passa para o citoplasma e é lido pelos ribossomos para que a gente tenha a produção de proteínas. Então, essa é a dinâmica que está acontecendo na célula. O DNA no núcleo, que é lido até um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro sai do núcleo, é lido por um ribossomo e a gente tem a produção de proteínas. Isso foi uma breve revisão da biologia celular para a gente entender como que os vírus vão utilizar esse maquinário da célula para se replicar. A gente tem que lembrar também, ainda nessa pequena revisão, que o ribossomo, o que o ribossomo faz? Ele lê aquela fita de RNA mensageiro e ele vai produzindo uma proteína. Então, ele vai colocando aminoácidos aí nessa proteína, com a ajuda de outro tipo de RNA, que são os RNA transportadores, ele vai construindo uma proteína ao longo da leitura do RNA mensageiro. Então, nós temos essa dinâmica. Essa dinâmica existe. Agora, como seria esse processo de replicação? Qual que é o passo a passo desse processo de replicação? A primeira fase é uma fase de adsorção. O vírus ele tem que chegar na célula que ele vai infectar e ele tem que ser reconhecido. As proteínas da célula ou as substâncias de superfície da célula podem ser glicoproteínas, podem ser até carboidratos, vão reconhecer aquela partícula viral, então vão reconhecer alguma proteína do vírus e a gente vai ter essa etapa de adsorção. Então, a etapa de adsorção é uma etapa de reconhecimento. O vírus reconhece a célula que ele vai infectar e se liga ali na membrana. A segunda etapa é a penetração. Uma vez que o vírus reconheceu a célula que ele vai infectar,
ele penetra naquela célula. Ele pode penetrar completamente ou só o material genético, isso vai depender do tipo de vírus. Mas fato é que existe essa etapa de penetração. A terceira e a quarta etapa, elas acontecem mais ou menos juntas. A gente tem inicialmente uma síntese proteica, então aquele vírus ele vai sintetizar as proteínas que ele precisa para replicar, e ao mesmo tempo ele vai fazer a replicação do genoma. Então essas duas coisas acontecem simultaneamente na célula. A síntese proteica viral, então é o vírus produzindo as suas partículas, e a replicação do genoma viral. Essas duas coisas estão acontecendo mais ou menos concomitante. Uma vez que eu já tenho o genoma do vírus em grande quantidade e que eu já tenho as proteínas do vírus em grande quantidade, o que é realizado é a montagem da partícula viral. Então, eu vou pegar aquelas peças que eu produzi e organizá-las até montar novas partículas virais. Uma vez montadas, essas partículas são liberadas da célula. Elas podem ou não destruir a célula. Pode ser uma replicação lítica, que destrói a célula, ou lisogênica, que o vírus vai embora, mas não destrói a célula. Isso pode acontecer. Mas fato que essas partículas produzidas vão ser liberadas. Para ficar mais claro esses 6 passos, eu trouxe uma pequena figura. Essa pequena figura vai ajudar a gente a entender aqueles passos, aquele passo a passo. Então, aqui eu tenho um vírus. Tá? Nesse caso é um vírus DNA, mas isso não vem tanto ao caso agora. Esse vírus, essa primeira etapa aqui, é a etapa de adsorção. O vírus reconheceu a célula que vai ser infectada, a célula hospedeira, e se ligou, ali através de proteínas de superfície, se ligou nessa célula hospedeira. Em uma segunda etapa, olha aqui, nós já tivemos a penetração do vírus, e aqui, as proteínas do capsídeo, que estavam protegendo o DNA do vírus, elas já se romperam. É um processo que a gente chama de desnudamento. Ele acontece aí logo depois da penetração. Então, a gente tem a penetração e o desnudamento. O desnudamento nada mais é do que deixar o material genético do vírus exposto ali na célula, porque ele vai precisar fazer o seu trabalho. Nesse caso, como é um vírus DNA, esse vírus veio para o núcleo para fazer seu processo de replicação. Então, a partir desse DNA, lembrando que esse vírus é um DNA, produziu-se RNA mensageiro do vírus. E esse RNA mensageiro, ó, se a gente vê nessa quinta figurinha, ele vai para o citoplasma e vai ser utilizado para a produção das proteínas virais. O material genético do vírus está se replicando aqui no núcleo. Então, o DNA do vírus está se replicando no núcleo. Ou seja, quando eu disse que essas coisas acontecem ao mesmo tempo que a gente tem a replicação do DNA aqui no núcleo, nós temos a produção de proteínas lá no citoplasma. E aí, com essas partículas já prontas, as proteínas e o material genético, nós temos a etapa de montagem. Nesse caso aqui, como é um vírus super simples, o que está acontecendo? As proteínas do capsídeo estão envolvendo o material genético, né? Estão formando, de fato, o capsídeo para que futuramente esse vírus ou esse vírion seja liberado para o exterior. Então, isso aqui é o que vai acontecer em praticamente todos os vírus. Óbvio que a gente tem algumas diferenças de umas famílias para outras, e a gente vai discutir isso ao longo desse módulo. Mas esse é o basicão do vírus. É isso que está acontecendo em toda a infecção viral. E durante esse processo de replicação, o vírus tem mecanismos para fazer com que a célula pare de produzir as suas proteínas. Ou seja, pare de produzir aquilo que ela própria precisa. De certa forma, o vírus consegue escravizar a célula para que ela só produza as suas proteínas, né, as proteínas do vírus, e o material genético do vírus. Então, a célula fica meio que paralisada, produzindo apenas o que o vírus precisa. Bom, agora vamos falar das classes existentes de vírus. Nosso amiguinho vírus aqui voltou para fazer uma perguntinha. Ô comédia, por um acaso você sabe quantas classes de vírus existem? Tentem também pausar e pensar. Você acha que só são 2? Vírus DNA e vírus RNA. Talvez sejam 4. DNA de fita simples, DNA de fita dupla,
RNA de fita simples e RNA de fita dupla? Talvez seja 7, porque esse é o número da sorte, não sei. Ou talvez 13, por qualquer motivo. Então, pausem aí e tentem adivinhar, tentem dar um palpite, uma sugestão. Acertou quem falou 7. Né? Na biologia nem sempre as coisas têm muita lógica, não. Mas inicialmente eram só 2, era só vírus RNA e DNA. E aí dividiu-se em 4 por causa das fitas duplas e simples. Daí a pouco veio uma quinta classe, porque o RNA podia ser fita simples positiva ou negativa. Encontrou-se outros tipos de vírus. Né? Vírus que têm uma rota de replicação bem diferenciada. Né? Um deles é o retrovírus, que são vírus RNA de fita simples, com DNA intermediário. E nós temos uma outra classe, a última classe que foi considerada aí, nessa classificação de Baltimore, que é o DNA de fita dupla com RNA intermediário. Então, nós temos 7 classes e nós vamos passar por essas classes ao longo desse módulo para entender a diferença que existe em cada uma das classes. Sempre lembrando, gente, que essa tríade aqui ela vai estar funcionando. Tá? É DNA, que é transcrito até RNA mensageiro, que vai ser utilizado para a produção de proteína. Como todos os vírus precisam de produzir proteínas, todos os vírus vão ter que chegar nessa etapa em comum aqui, que é o RNA mensageiro. Né? Então, todos os vírus, em algum momento, eles vão ter que produzir, ou já serem, de alguma forma, um RNA mensageiro. E é sobre isso que eu estou falando. Nós temos aqui nossas 7 classes de Baltimore. Em algum momento, a gente chega a RNA mensageiro. Alguns de forma direta, outros de forma indireta. Tá? Mas fato é que todos eles precisam de RNA mensageiro para produzir as proteínas que são essenciais nesse processo de replicação. Bom, para começar falando dessas classes de vírus, eu vou começar pelo que a gente conhece ou é mais parecido com o que tem nas células animais, que são os vírus DNA. E vou começar aqui pela classe 1, que são os vírus DNA de fita dupla. Esse DNA de fita dupla a gente já conhece. Ele é similar ao DNA que a célula tem. Então, é uma coisa que para a gente é mais comum e, consequentemente, mais fácil de entender. Como é um vírus de DNA, normalmente ele vai para o núcleo e lá ele vai se multiplicar. Aí eu coloquei entre parênteses aqui o citoplasma. Você deve estar pensando, não, mas como assim? Ele não é um vírus DNA? Lembrem, gente, que sempre tem a etapa do RNA mensageiro. Então, esse vírus ele é um vírus DNA, ele vai lá para o núcleo, mas o RNA mensageiro que ele vai produzir vai ter que ir para o citoplasma para produzir suas proteínas. Além disso, tem algumas famílias aí dentro dessa classe que fazem essa multiplicação toda no citoplasma, mas é a exceção. Esses vírus de classe 1, normalmente, eles se multiplicam no núcleo celular. Mais uma característica importante é que para produzir o RNA, a partir do DNA, é necessário uma RNA polimerase. Nessa classe, na classe 1, algumas famílias utilizam a enzima da célula. O vírus não produz uma RNA polimerase própria, utiliza da própria célula. Tá? Então, nós temos essas características aí nesses vírus da classe 1, de DNA de fita dupla. Talvez o mais conhecido dentro dessa classe sejam os herpes vírus. Nós temos diversos tipos de herpes vírus que acometem animais e seres humanos. Talvez o mais famoso e o mais conhecido é esse que causa essas vesículas na boca que acabam estourando. O herpes vírus ele tem um processo que é o processo de latência. Ele fica ali, por assim dizer, adormecido, e quando a pessoa tem uma queda de imunidade, estresse, algum fator assim, aparecem essas vesículas ao redor da boca que acabam estourando, né, e levando ali algumas ulcerações, umas feridinhas que doem muito. Nós temos também aí um outro exemplo que tem crescido em importância, que é a herpes genital. Hoje nós temos vacinas, é indicado que as meninas até 13 anos se vacinem. A herpes genital ela causa lesões verrucosas na vagina e vulva. No homem também pode causar no pênis, ao redor do ânus também a gente pode ter lesões desse tipo. É uma doença sexualmente transmissível e em mulheres a gente tem essa doença como fator predisponente para
câncer no colo de útero, né? Então, por isso que é importante que as meninas se vacinem. Temos várias outras, podíamos ficar aqui uma aula inteira falando de herpes vírus, mas eu quis trazer um exemplo aí da veterinária, que é o herpes vírus bovino. Nós temos diversos tipos. O tipo 1 e o tipo 5 são os mais importantes. O tipo 1 pode causar aborto, pode causar algumas doenças respiratórias. E o tipo 5 causa uma doença neurológica, uma meningoencefalite. É um diagnóstico diferencial para raiva também, né? Tem que sempre pensar quando o animal tem sintomas nervosos nesse herpes vírus. Ele é bastante comum até. E um dos sinais é que o animal, no começo dos sintomas, ele fica, a exemplo desse bezerrinho aqui, ele fica pressionando a cabeça contra superfícies duras, porque tem um início de edema ali na caixa craniana e ele faz isso para aliviar. Tá? Então, é um exemplo na veterinária. Muito parecido com a classe 1 é a classe 2. É DNA de fita simples. Esses vírus DNA de fita simples eles vão se multiplicar exclusivamente no núcleo. Óbvio que tem aquela etapa do RNA mensageiro que tem que ir para o citoplasma, mas a replicação do material genético vai ser sempre no núcleo, diferente dos vírus de classe 1, que algumas famílias conseguem fazer essa replicação do material genético no citoplasma. E aqui, uma primeira coisa que esse vírus tem que fazer é produzir uma fita dupla a partir de uma fita simples. E aí, para isso, ele precisa de uma enzima que chama DNA polimerase. Os vírus dessa classe podem utilizar a DNA polimerase da própria célula ou a DNA polimerase do vírus. Tá? Enfim, ele vai produzir um RNA mensageiro a partir dessa fita, que vai produzir uma proteína que é uma DNA polimerase viral. Tá? Mas então ele pode fazer as duas coisas, utilizar a DNA polimerase da própria célula ou uma DNA polimerase viral. Porque a primeira coisa que ele precisa é produzir um DNA de fita dupla. Depois dessa etapa, gente, os vírus de classe 1 e classe 2, eles vão ter a mesma dinâmica no interior da célula. Então, quando um vírus DNA de fita simples, quando um vírus de classe 2, ele produz essa fita de DNA dupla, ele vai ter a mesma lógica de multiplicação que os vírus de classe 1. Por isso que eu comecei por eles, né? Porque no interior da célula, o vírus de DNA de fita simples ele tem essa etapa adicional, mas depois é tudo igual. Para exemplificar, para não ficar uma coisa muito distante de vocês, um vírus DNA de fita simples importante na veterinária é o parvovírus. O parvovírus causa doença, diarreia sanguinolenta, principalmente em filhotes, mas pode causar em adultos, sobretudo se forem animais não vacinados. Em filhotes, a doença é muito grave porque ela pode ser fatal, né? Esses animais podem perder muito líquido e morrer aí de um desequilíbrio hidroeletrolítico. Então, é uma doença que acaba sendo grave em filhotes. Qualquer diarreia é grave em filhote. Essa que é sanguinolenta acaba sendo até um pouquinho mais grave, porque você tem aí, você está perdendo sangue também e, além disso, né, o intestino ele não está absorvendo nutrientes, porque ele é bastante destruído com essa doença. Então, é uma doença que acaba sendo bastante grave em cãezinhos, né? Principalmente filhotes. Bom, conhecendo essas duas classes, nós vamos ver aqui como que se dá essa replicação de vírus DNA. A gente vai ver o passo a passo, né? Aqueles 6 passos que eu coloquei lá no início, a gente vai ver com mais detalhe agora. Então, tudo começa com a adsorção. O vírus, a partícula viral, ela é reconhecida pela célula. A gente tem ligações aqui entre proteínas e a gente tem esse reconhecimento durante a adsorção. Após a adsorção, nós temos a penetração. Essa penetração pode ser por endocitose, ou seja, o vírus vai ser endocitado pela célula, ou pode ser fusão da membrana plasmática com envelope viral, se for um vírus que tenha envelope. Tá? No caso aqui representado na figura, o vírus tem envelope. Então, o que ele fez aqui foi fundir o seu envelope com a membrana plasmática da célula e o capsídeo entrou. A gente tem uma terceira fase, que é o desnudamento. O desnudamento nada mais é que a remoção do capsídeo. Então, nós temos o capsídeo, que é aquela estrutura proteica que vai
proteger o material genético. E uma vez no interior da célula, o que a gente vai ter é a ruptura total ou parcial desse núcleo capsídeo. E aí nós teremos o material genético do vírus sendo exposto ali na célula. Bom, aqui nós temos representadas novamente essa fase de penetração. E como esses vírus DNA, na sua grande maioria, eles vão se replicar no núcleo, nós temos algumas formas de chegar ali no núcleo. Tá? Pode ser com o auxílio aqui dos microtúbulos, pode ser dentro de uma membrana de endocitose, né? Ou ele pode conseguir chegar lá sozinho. Uma vez que ele entrou aqui, ele é desnudado no citoplasma e ele consegue chegar lá sozinho. Né? Então, existe todo um transporte, porque, lembrando, os vírus DNA, em sua maioria, eles precisam ir para o núcleo, porque é no núcleo que a gente tem o que um DNA precisa, tanto para se replicar quanto para produzir RNA mensageiro. Então, nesse slide eu só quis mostrar que existem caminhos diferentes para que esse material genético chegue até o núcleo. Então, nós tivemos o desnudamento e o nosso material genético conseguiu chegar no núcleo. Normalmente, nós temos uma circularização do DNA. Esse DNA do vírus, gente, ele não vai se inserir no DNA da célula. Tá? Esse tipo de vírus não faz isso. Vírus DNA não insere o seu material no DNA da célula. O que ele vai fazer? Ele vai se circularizar, ele vai ficar parecendo um plasmídio. Ele vai formar um círculozinho ali no núcleo, né? Ou seja, está próximo do DNA da célula, mas ele não se inseriu no DNA da célula. Formou um círculozinho, e aí, DNA no núcleo, ele vai ser lido. Então, aqui a gente tem a transcrição desse DNA até um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai para o citoplasma, a gente tem a produção de proteínas, e normalmente a gente didaticamente divide em 3 tipos de proteínas. O primeiro são as proteínas precoces. O que são essas proteínas precoces? São os chamados fatores de transcrição. Para que eles servem? Para aumentar a transcrição do material genético viral e reduzir a transcrição do material genético da própria célula. Então, esses fatores de transcrição, eles vão aumentar o processo de transcrição do material genético viral e frear a célula. Passa em célula, para de produzir os seus próprios RNA mensageiros. Então, são esses fatores de transcrição, essas proteínas precoces, que acabam fazendo com que o vírus seja capaz de escravizar essa célula. Então, esse processo continua. A gente tem aqui o DNA circularizado, ele vai continuar sendo transcrito em RNA mensageiro, esse RNA mensageiro vai lá para fora, nós temos a produção de proteínas, dessa vez proteínas intermediárias. As proteínas intermediárias, elas também são fatores de transcrição, mas elas são, sobretudo, polimerases. Essas polimerases, DNA polimerase, por exemplo, vai fazer com que o material genético do vírus seja produzido, seja duplicado. Então, aqui nas proteínas intermediárias, nós temos o estímulo para a replicação do DNA. Porque essas proteínas que estão sendo produzidas aqui são proteínas que auxiliam nesse processo de duplicação ou replicação do DNA viral. Tá? A gente está falando aqui do vírus. E esse processo de transcrição continua. No finzinho do processo, a gente tem as proteínas tardias. Essas proteínas tardias, elas costumam ser as proteínas estruturais, como, por exemplo, proteínas do capsídeo viral, e proteínas do envelope, quando é um vírus envelopado. Uma vez que eu já multipliquei o meu DNA, que eu tenho proteínas do capsídeo e que eu tenho proteínas do envelope já inseridas em uma membrana, né? Uma bicamada fosfolipídica, eu posso fazer a montagem. A montagem nada mais é do que pegar uma daquelas cópias de DNA, construir um capsídeo ao redor dela,
Se for o caso de um vírus envelopado, né, ele passar por aqui e ganhar seu envelope. E aí nós temos a montagem de uma partícula similar à partícula que entrou lá no início. E aí é só partir para o abraço. Liberação dos vírus. Nesse caso, a liberação do vírus não destruiu a célula, mas essa célula vai acabar morrendo. Por quê? Porque todas aquelas proteínas ficaram ali e essa célula não é mais capaz de fazer a sua função. Se ela não morre com a saída do vírus, né, se não é daquele tipo de vírus que explode a célula, ela vai acabar morrendo por apoptose, porque ela não vai conseguir fazer as suas funções normais. Então, célula infectada por vírus ou vai morrer logo durante o processo de infecção, ali ao final do processo de infecção, ou um pouquinho depois por uma morte programada, uma apoptose. Tá? Então, infectou, a célula foi infectada por vírus, a tendência dela é morrer. Só apresentando a figura completamente, né? Juntando todas aquelas etapas. Começa aqui, ó, no número 1, pela adsorção. O que a gente tem aqui? Proteínas do vírus reconhecendo proteínas da célula. E aqui deu match. Deu match. É essa célula que o vírus tem que infectar. No número 2 aqui, nós temos a penetração e o desnudamento, né? Ou seja, expondo o material genético do vírus aqui. Uma vez no interior do núcleo, nós temos aqui o processo de transcrição e a produção das proteínas precoces, aqui em 4, que são as primeiras proteínas. Quem são essas proteínas precoces? Fatores de transcrição que vão aumentar a transcrição do material genético viral e reduzir a transcrição do material genético da célula. Esse processo de transcrição continua. E aqui em 5, nós temos a produção das proteínas intermediárias. Essas proteínas intermediárias, via de regra, são polimerases, que vão fazer com que o material genético do vírus seja replicado. Então, nessa etapa aqui, nós temos, aqui em 6, nós temos a replicação do DNA viral. Aqui em 7, lembrando que esse processo de transcrição continua acontecendo, eu tenho a síntese de proteínas tardias. Quem são essas proteínas tardias? Proteínas do capsídeo e proteínas do envelope. Essas proteínas são importantíssimas para acontecer a nossa etapa 8, que é a etapa de montagem dos nucleocapsídeos, ou montagem do vírion. A gente tem a montagem aqui do vírus da forma similar como ele entrou. Veja que aqui em 1 entrou um vírus envelopado. E aqui, no final, em 9, que é a nossa liberação, vai sair também um vírus envelopado. Então, essa aqui já é a etapa de liberação. Isso é basicamente o que está acontecendo na replicação do DNA, dos vírus DNA no interior da célula. Uma coisa importantíssima, esses vírus de DNA, eles não inserem o seu DNA no DNA da célula. O máximo que eles podem fazer é um processo de latência, que eles ficam ali na célula adormecidos, mas o material genético do vírus não está inserido no material genético da célula. Isso é extremamente importante, é uma coisa que os alunos confundem muito. E para finalizar os vírus DNA, nós temos os vírus de classe 7. Quem são os vírus de classe 7? DNA de fita dupla com RNA intermediário. Como é que funciona isso? O que a gente viu? O DNA ele se replica nos vírus de classe 1 e classe 2 a partir de uma molécula de DNA. Então, eu uso a própria molécula de DNA como molde para produzir uma outra molécula de DNA. Aqui o que acontece é o contrário. O vírus ele é um vírus DNA de dupla fita, igual aos vírus de classe 1, DNA de dupla fita. Só que ao invés de usar uma enzima DNA polimerase para multiplicar esse DNA, olha que loucura que ele faz. Ele produz um RNA mensageiro, ou um RNA polaridade positiva, de fita simples. Isso aqui, beleza. Isso aqui é o processo de transcrição, que acontece normalmente. Só que ele vai produzir o DNA a partir dessa fita aqui. Ele utiliza uma enzima que chama transcriptase reversa para produzir DNA
a partir de RNA. Isso é uma coisa que a célula não faz. A célula nunca produz DNA a partir de RNA. Esse vírus aqui está fazendo isso. Ele usa essa fita de RNA mensageiro, ou RNA polaridade positiva, para fazer ou para produzir uma fita de DNA. Por isso que ele saiu da classe 1 e ganhou uma classe nova, porque a etapa de replicação do material genético é bem particular. Ele só consegue fazer uma nova fita de DNA a partir de uma fita de RNA. Por isso que nós dizemos que ele é um vírus DNA de fita dupla. Só que esse RNA intermediário é essencial para que ele consiga se replicar. Essa é a grande diferença. Bom, nós finalizamos a aula de replicação de vírus DNA por aqui e na próxima aula nós vamos ver replicação de vírus RNA. Entre eles está o nosso astro dos últimos 2 anos, o coronavírus. Queria agradecer demais vocês terem ficado até agora e nos vemos na próxima aula.